estudante da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Nilza e estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Precisa organizar aí em sua mesa o caderno de matemática, o lápis, uma borracha, uma caneta e, mais uma vez, você também irá utilizar a calculadora. Então, providencie todo esse material aí, organize tudo para que possamos iniciar a nossa aula. Um tempinho a você. Vamos recordar, estudante, o que é que nós conversamos, discutimos, estudamos em nossa aula anterior? Nós conversamos, estudante, a respeito da adição, da operação de adição, a respeito das ideias aditivas. Vimos o algoritmo da adição, ou seja, como organizamos uma operação de adição. E também conversamos um pouquinho a respeito das propriedades da adição. Tudo isso nós realizamos na aula anterior. Isso trabalhando com a classe dos milhares e também com a classe das unidades simples. E na aula de hoje, estudante, nós iremos aprofundar um pouquinho mais a respeito ainda da adição, das ideias aditivas, do algoritmo da adição e também a respeito das propriedades da adição. E para começar nossa aula de hoje, eu já começo conversando com você estudante, a respeito do que chamamos de elemento neutro. Já ouviu falar sobre isso, estudante? Sobre um elemento neutro? O que seria um elemento neutro? O que você acha que é isso, estudante? Vamos iniciar nossa aula de hoje conversando a respeito disso. Em uma adição de um número natural com zero, a soma é sempre igual a esse número natural. Nessas condições, o número zero ele é chamado de elemento neutro da adição. Então, se A é um número natural qualquer, nós temos que A mais o zero vai ser igual ao zero mais o A. E que, independente de quem seja esse elemento, de quem seja esse valor de A, o nosso resultado vai ser sempre A. Observe aqui, estudante. Se eu tiver zero, que é o elemento neutro, zero mais não sei qual algarismo, mas sei de que a soma de zero, que é um elemento neutro, com este algarismo, dá igual a um resultado de 63. E aí, pergunto a você, estudante, qual valor você deve colocar no lugar desse ponto de interrogação para que a igualdade seja verdadeira? Se lemos que o elemento neutro é o zero e que ele não interfere neste resultado, bom, então, quem é o algarismo que nós devemos colocar?
ali para somar junto com o zero e que iremos encontrar este resultado 63. O que você acha, estudante? É algo para você pensar. Sei que você não terá dificuldade com isso, mas estudante, olhe só. Observe esta adição de 0 mais qual algarismo nós temos um resultado igual ao 63. Eu vou pedir para que você, estudante, organize isso, mas utilizando o algoritmo da adição. Organizando aquela operação da adição, represente através do algoritmo da adição esta situação. E eu já faço a conferência com você. Vamos lá? Um tempinho a você. Prontinho, estudante? Eu pedi a você que organizasse lá em seu caderno o algoritmo da adição, aonde vocês deveriam somar o zero mais a um algarismo, onde a soma fosse igual a 63. E a dúvida, se é que vocês tiveram alguma dúvida, era em que valor eu devo somar ao zero para encontrar o resultado 63. Era essa a pergunta, não é mesmo? Qual valor você deve colocar no lugar do ponto de interrogação, ou seja, qual é o algarismo que se deve colocar no lugar do ponto de interrogação para que a igualdade seja verdadeira. Então, este era o desafio a você, estudante. E trago aqui para você que se zero é um elemento neutro, ele não vai interferir no resultado desta operação, então o valor que nós devemos somar, que devemos acrescentar aqui no lugar do ponto de interrogação, para encontrar este resultado 63, é o próprio 63. Então, 0 mais 63 é igual a 63. Da mesma forma que, se mudarmos a ordem das parcelas, nós temos que 63 mais 0 também é igual a 63. Então, estudante, o valor que nós devemos acrescentar, substituir no lugar do ponto de interrogação é o algarismo 63. E desta forma, confirmamos de que o zero é um elemento neutro, não é mesmo? Vou dar um tempinho para que você verifique se em seu caderno ficou igual à representação que mostrei a você, estudante. Tudo bem?
Vamos seguir, estudante? Bom, então só confirmando que o 0 é o nosso elemento neutro. Muito bem, agora trago a você duas indagações para que você leia com bastante calma, reflita sobre ela e, se possível, até registrar isso aí em seu caderno. O número 0, ele influi no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? Sim ou não, estudante? E o resultado da adição sempre será a outra parcela? Bom, o resultado da adição sempre vai ser igual àquele valor que nós somamos com 0? Essa é a pergunta. O resultado da adição sempre será a outra parcela? Duas perguntas para você ler com bastante atenção, refletir sobre ela e fazer o registro aí em seu caderno. Um tempinho a você. Prontinho, estudante? Vamos pensar juntos então agora? Bom, o número 0 influi no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? Não, você viu na situação do 0 mais 63 ou do 63 mais o 0. O número 0, ele não influi no resultado desta operação. Por quê? Porque ele é um elemento neutro. Então, não influi em absolutamente nada no resultado de uma adição. E aí você tinha mais uma pergunta para responder aí em seu caderno. O resultado da adição sempre será a outra parcela? Sim, se o 0 é um elemento neutro, o resultado desta operação sempre será a outra parcela. Isso sim. E trago aqui a você um exemplo, não aquele 63 que usei na situação anterior, mas um outro exemplo, usando todas as ordens da classe das unidades simples, ou seja, usando unidade, dezena e centena. O valor dessa outra parcela que apresento a você aqui é o 153. Então, 153 mais 0 ou o 0 mais o 153, eu vou sempre encontrar o resultado 153. Tudo bem? Um tempinho para que você, estudante, possa fazer essa conferência aí em seu caderno das duas perguntas e suas respostas.
Prontinho, estudante? Então, só confirmando de que 153 mais 0 é igual a 153. Da mesma forma que você já sabe de que 0 mais 153 também dará o resultado 153. E só confirmando, estudante, o resultado será sempre a outra parcela. Então, só confirmando aquilo que nós já realizamos. Bom, o A mais o zero ou o zero mais o A vai dar sempre igual a A. Se este A for o valor 63, o nosso resultado final será 63. Se o A for, por exemplo, a situação que nós realizamos anteriormente, 153, o nosso resultado será 153. Ou seja, estudante, o resultado será sempre a outra parcela. Observe que as duas situações que nós já realizamos, nós trabalhamos apenas com
algarismos que fazem parte da classe das unidades simples. Ou seja, nós trabalhamos primeiramente com os algarismos que estão presentes na primeira e na segunda ordem. E no caso do valor 153, nós resolvemos uma situação onde trabalhamos com todos os valores que compõem a classe das unidades simples. Ou seja, nós trabalhamos com a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Ou seja, nós trabalhamos com unidade, com a dezena e com a centena. Um outro exemplo envolvendo unidade, dezena e centena, podemos usar, por exemplo, o 271. Então, realize novamente, só para registrar e deixar confirmado aí em seu caderno, de que a soma do 271 mais o zero será igual ao valor de 271. Mas faça aí esse registro no seu caderno usando o algoritmo da adição. Mais um tempinho a você. Vamos lá então, estudante? Bom, nesta situação, vocês já tinham a informação de que o A é igual a 271. Então, você teria que substituir no lugar do A o valor 271 e somar com o elemento neutro, que é o zero. Da mesma forma que você teria que realizar o zero mais o A, ou seja, o zero mais o 271. Pedi para que você organizasse isso, estudante, através do algoritmo da adição. E se você já memorizou como trabalhamos com o algoritmo da adição, você organizou em seu caderno destas duas maneiras. Então, você representou o A mais o elemento neutro e o elemento neutro mais o A. Então, 271 mais 0 é igual a 271. Da mesma forma que 0 mais 271 também dá o resultado de 271. Isto quer dizer, estudante, que o resultado com o elemento neutro trocado em uma situação ele é a primeira parcela, em uma outra situação ele é a segunda parcela, o resultado sempre será a outra parcela. Um tempinho para que você faça essa conferência aí.
Vamos lá, estudante. Prontinho aí? Bom, agora para a gente finalizar essa situação, vamos fazer mais um exemplo usando o elemento neutro, mas usando a quarta ordem, ou seja, usando a unidade de milhar que faz parte da classe dos milhares. Observem que usamos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Usamos apenas unidade, dezena e centena no último exemplo. Agora vamos fazer o mesmo cálculo com o elemento neutro, mas usando também a quarta ordem, ou seja, usando a classe dos milhares. Vamos lá? Bom, trago a você a seguinte situação. O A agora tem um valor de 1.806. Então, organize da mesma forma que você fez nos exemplos anteriores de nossa aula de hoje. Bom, some o A mais o zero da mesma forma que você irá somar o zero mais o A. E você já sabe que o resultado, sendo uma das parcelas um elemento neutro, o resultado será o valor de A, que é 1.806. Mas quero essa organização aí em seu caderno, estudante, através do algoritmo da adição, que é um dos nossos principais objetivos ainda nesta aula. Que você memorize como organizar esse algoritmo da adição. Então, um tempinho para que você registre essa situação, organize os algoritmos da adição aí em seu caderno e identifique o resultado. Prontinho, estudante? Então, vocês teriam que fazer a substituição lá no caderno da letra A pelo valor 1.806. Da mesma forma que na segunda situação, no lugar do A, substituir por 1.806. Mas pedi a você que organizasse isso em seu caderno através do algoritmo da adição. Então, imagine, estudante, que você fez a representação neste formato em seu caderno. Então, A mais zero é o valor de A. E o A, nesta situação, é
de 1.806. Da mesma forma que você iria somar o 0 mais o A e também encontrar o valor de A, que é 1.806. Independente de ser A mais o elemento neutro ou o elemento neutro mais o A, o resultado vai ser sempre A. E se A para esta situação é 1.806, então o nosso resultado será 1.806. Espero que você também tenha organizado desta forma em seu caderno e encontrado o resultado certo. Um tempinho para que você faça essa conferência. Prontinho, estudante? Bom, agora que você já realizou as conferências aí em seu caderno, e olhe que na aula de hoje foram situações simples, não é mesmo? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre história. Isso mesmo, estudante. Vamos estudar um pouquinho de história na aula de matemática. Vamos lá? Bom, eu trago aqui a vocês um grande inventor, um grande conhecedor que desenvolveu instrumentos importantes que utilizamos na matemática. Ele nasceu no ano de 1623 e morreu no ano de 1662. Mas para você saber quem é esta pessoa, é preciso que você, estudante, ouça com bastante atenção o áudio, que nada mais é do que a leitura deste texto. Então, ouça com bastante atenção. Conhecendo um pouco da história. A calculadora, como uma máquina que executa operações matemáticas, teve sua primeira versão construída pelo matemático francês Blaise Pascal. A máquina de Pascal, ou pascalina, foi criada entre os anos de 1642 e 1644 e permitia o cálculo rápido de adições e subtrações, sendo possível realizar também multiplicações e divisões, mas num processo mais lento. Ouviu com atenção, estudante? O áudio nos fala sobre o matemático francês que inventou
um instrumento importante que usamos não só nas aulas de matemática, mas muitas pessoas utilizam no dia a dia, que nada mais é do que a calculadora. Instrumento esse, estudante, que já estamos usando, não é mesmo? Há algumas aulas. E trago para você a imagem de como era a calculadora lá no período em que o matemático francês inventou a calculadora, e é claro que você já sabe como ela é hoje, não é mesmo? Embora esse não é o único modelo, existem diferentes modelos, não é mesmo? Bom, a calculadora de Pascal é essa calculadora que trago aqui na imagem. Observem como ela é bem diferente da calculadora que nós utilizamos hoje em dia. Olha quantas mudanças no seu formato. Ao observar, a gente não vê o teclado onde nós digitamos, né? Onde nós apertamos na calculadora hoje em dia. Ela era bem diferente dessa calculadora que é a calculadora atual. Então foram muitos anos de modernizações nesses modelos da calculadora. É sempre bom a gente também conhecer um pouquinho da história dessa aula tão importante que a gente trabalha constantemente, não é mesmo? Bom, mas agora, estudante, eu trago a você mais uma informação. Então ouça mais uma vez este outro áudio com bastante atenção. A calculadora é um instrumento de grande importância no cotidiano e na vida profissional de muitas pessoas, possuindo diversos estilos e formas, dentre elas as simples, as científicas, as financeiras e as gráficas, estendendo-se aos supercomputadores que fazem cálculos gigantescos em pouquíssimos segundos. Utilizamos a calculadora com frequência, mas nem sempre conhecemos suas funções básicas. Vamos aprender um pouco mais sobre ela? Ouviu com bastante atenção, estudante? Esse áudio, ele nos fala dos diferentes estilos de calculadora e como ela pode ser um recurso útil em nosso cotidiano. Mas já havia comentado isso com você, não é mesmo? Muitas pessoas utilizam o recurso da calculadora no seu dia a dia. Bom, mas agora trago a você uma terceira informação e peço a você, estudante, que ouça mais esse áudio novamente com bastante atenção. Na calculadora clássica, há algumas teclas que raramente são utilizadas por terem suas funções desconhecidas. São as teclas de memória, indicadas na figura ao lado. A tecla M+, tem por função somar o resultado atual, exibido na calculadora, com o que está armazenado na memória. Inicia-se com 0. Já a tecla M- tem por função subtrair do valor que está na memória o número que é exibido no visor. Por fim, a tecla MRC tem por função exibir o número atual guardado na memória. Muito bem, estudante. Ouviu o áudio com atenção? Ele explica com muita clareza a respeito de algumas teclas da calculadora que são teclas importantes. Bom, se vamos conhecer um pouquinho da história da invenção da calculadora, de quem inventou a calculadora, de suas mudanças no decorrer de todo esse período até os tempos atuais, nós precisamos também entender um pouquinho como podemos usar esse recurso da calculadora, não é mesmo? E o texto, ele nos mostra que a calculadora traz algumas teclas que memorizam os resultados que nós já usamos. Então, ele fala da tecla do M+, que é uma memória somativa. Ele fala da tecla do M-, que ele tem uma memória subtrativa. E ele também traz a informação a respeito da tecla MRC, que ela mostra o resultado que está guardado na memória da calculadora.
Bom, mas de nada adianta, estudante, se comentarmos a respeito da calculadora, das teclas, das suas funcionalidades, se nós não manusearmos essa calculadora. Então, como pedi a você no início da aula, que além do caderno, do lápis, da borracha e da caneta, você também, se estivesse em casa, era para pegar a calculadora, pois iríamos usar. Agora, eu trago a você esta situação. Faça uso da calculadora. Explore as funções. Mexa bastante na calculadora que você tem como recurso aí em sua casa, para que você possa ir se familiarizando com ela. Mas utilize principalmente as teclas que falei com você, que conversei com você. A tecla M+, a tecla M- e a tecla do MRC. Um tempinho para que você brinque, pois nós adultos também brincamos, também nos divertimos. Trabalhe um pouquinho, se divirta aí um pouquinho com a sua calculadora. Muito bem, estudante, espero que você tenha manuseado bastante a sua calculadora aí em sua casa, principalmente nas teclas que comentei com você. Bom, e nossa aula de hoje se encerrou. Espero que você tenha memorizado a respeito do elemento neutro, a respeito do inventor da calculadora, tenha percebido as diferenças entre a calculadora desde o período da invenção para agora, memorizado as teclas importantes M+, M- e MRC. Mas, enfim, nossa aula de hoje se encerrou. Aguardo você, estudante, em uma próxima aula. Até, pessoal!